Olá, boa noite pessoal. E aí, sejam bem-vindos a mais uma palestra online do Centro Espírita Antônio de Pádua, que para quem não conhece fica no bairro de Coqueiros, em Florianópolis, né? Devido a esse momento que estamos passando de quarentena, estamos com as portas fechadas, mas estamos com várias atividades acontecendo aí. Ó, o Eduardo já está online, já vou chamá-lo aqui, acontecendo virtualmente, grupos de estudo, através de grupos no aplicativo Zoom. A juventude também está acontecendo. Nós temos um grupo de WhatsApp a gente envia mensagens diárias, além dos bate-papos das palestras, né? E os atendimentos fraternos também acontecem via Skype para quem tiver querendo aí. Então eu vou convidar aqui o Eduardo, nosso palestrante de hoje. É uma honra hoje a gente estar recebendo alguém de fora, né? Porque o Eduardo ele não é do nosso centro. Ele é de outro centro espírita. E agora vamos ver se eu encontro ele aqui, Eduardo. Ó, Eduardo, te convidei, aceita aí para participar com a gente, né? Ele que vai estar dando a palestra hoje. Oi. Boa noite. Oi, boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. E aí, como está o áudio, pessoal? Comentem pra gente, né? E para você, Eduardo, tudo bem? Como é que tá o áudio aí? Tudo bem, teu áudio está excelente para mim. Certo. Deixa eu só fixar aqui no comentário o tema da palestra de hoje, né? E aí já vamos começar. É o teu que tá dando eco ou é o meu? E agora? Acho que agora parou o eco, Eduardo. Não, ainda tá, né? Vamos fazer o teste. Eu posso tirar aqui. E tu também pode. Vou tirar o fone. Como fica pra ti? Ficou melhor? Pior? Como é que foi, pessoal? Melhorou? Como é que ficou pra ti agora? Para mim ficou melhor, ficou bem melhor. Ficou. Agora cortou um pouquinho a voz só. Vamos ver o que o pessoal Melhorou. agora de novo.
Gente, ó, Eduardo, a gente deseja igual, todo mundo acompanhando ali. Ó, vou ficar com o meu fone. E aí depois só tu que vai estar falando, daí vai ser tranquilo, tá? Então vamos começar a serenar os nossos pensamentos, a nossa mente nesse momento. E para começar, eu vou ler uma mensagem, uma poesia do livro Gotas de Luz, do Chico Xavier, que eu abri agora há pouco, que se chama Rimas. Ante as pedradas da ofensa, toda virtude real desagrava-se buscando o esquecimento do mal. Cabeça que não se nutre nas águas do coração, mais cedo encontra o deserto da secura e da aflição. Se desejas aprender para servir e ensinar, abre os livros cada dia, estuda mais devagar. Somente amamos na terra a verdade nobre e rica, quando essa mesma verdade não nos fere ou prejudica. Ao chicote da maldade que te lacera ou desgosta, não te esqueças que o silêncio é sempre a melhor resposta. A fé e a desilusão, muita vez, é a casa escura em que vamos encontrar a verdadeira aventura. Embora a dor guarda o bem, por teu nobre e santo escudo, o tempo é o mago divino que cobre e descobre tudo. Então essa é uma poesia ditada pelo Espírito Casimiro, né? Então que com essas palavras ritmadas, rimadas, possamos nesse momento acerenar um pouquinho, entrar no fluxo de amor, da paz, de Cristo, dessa conexão com esse nosso mestre modelo que diz que onde mais de um em meu nome aí estiverem, eu aí estarei. Então vamos nos conectar com a espiritualidade da nossa casa, Centro Espírito Antônio de Pádua, com a casa do nosso palestrante Eduardo Jonker, e pedir que estejamos unidos em amor e união, para que possamos aprender um pouquinho mais hoje. Assim dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor e de glória, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, pois é perdoando que seremos perdoados. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja. Vai lá, Eduardo, pode começar. Boa noite a todos, recebam um abraço carinhoso do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Jesus. Hoje o tema que nos traz, como a Priscila já colocou, a porta estreita. E a necessidade de nós entendermos esse tema tão profundo, no momento de tanta turbulência, no momento que a humanidade redescobre-se em várias formas de fazer vários tipos de atividade. Hoje estamos vivenciando muitas vezes e aprendendo o isolamento social. Hoje estamos muitas vezes nas nossas casas, nas nossas residências. E quando nós pensamos nessas duas portas, e quando eu era garoto, quando chegava no centro espírita e me falavam esse tema, eu ficava imaginando, claro que era muito mais simples ir pela porta larga do que pela porta estreita. Porque a porta estreita, para uma simbologia de criança. E no Evangelho, no capítulo 18, se fala assim, Mateus, não está indo em Mateus, entrai pela porta estreita, porque é larga a porta da perdição e espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, quão poucos a encontram. E quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais no tema,
a gente começa a entender o que significa essas duas portas. Nós temos vários chamados, nós temos várias influências que nos assolam. Nós, quando estamos aqui, não é a primeira vez. Estamos aqui reencarnando várias e várias e várias e várias vezes. Somos espíritos em estado de aprendizagem, de evolução. Todos nós ainda nos categorizamos como espíritos imperfeitos e ainda perfectíveis, com falhas, com dificuldades. E quando nós falamos na porta estreita, nós falamos daquelas 3 palavrinhas que Emmanuel falava para o Chico: disciplina, disciplina, disciplina. A disciplina que quando a gente escutava, quando eu escutei pela primeira vez, quando eu li o Nosso Lar, quando eu vi a história do Chico, a gente pensava que esse tipo de disciplina era uma disciplina militar, era uma disciplina imposta. Mas não. A autodisciplina, a disciplina de buscar em nós mesmos o correto, o que tem que ser seguido, o norte. E nós vivenciamos hoje várias paixões. As pessoas se perdendo em vários tipos de paixões. Tanto na paixão do poder, na paixão do alcoolismo, na drogadição, na sexolatria e tantas outras, que elas vão nos afastando do caminho. Todos nós viemos com uma missão mais ou menos definida para que nós pudéssemos aprender. Só claro, como espíritos perfectíveis, nós ainda temos mazelas, nós ainda trazemos dificuldades. E muitas vezes somos influenciados naquelas dificuldades que nós temos. Quando nós estamos analisando a nossa vida, e é por isso que a doutrina espírita fala tanto na reforma moral. Leon Denis, lá no século XIX, ele já falava na reforma do caráter íntimo, a necessidade dessa reforma correr para dentro. E o Cristo falava muito nisso, que ele dizia que a importância era de dentro para fora, não da aparência, que a aparência nada significava. Nós podemos, e nós temos hoje, usual, as máscaras de convivência em sociedade, as máscaras que nós muitas vezes escondemos realmente quem nós somos. Mas no plano espiritual, quem já leu o livro Libertação de André Luiz, vai ver que nós somos um livro completamente aberto. Nós somos o que nós vibramos. E esse vibrar, ele tem a ver com o que eu penso, com o que eu sinto. Conversando com a Sueli Caldas, uma certa vez, que a gente teve numa reunião da federação com ela, e ela disse: Eduardo, hoje a obsessão, ela graça de forma muito grandiosa, hoje, porque nós nos permitimos, nós deixamos. Porque nós temos o livre-arbítrio. E lá na pergunta 843 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: o homem tem o livre-arbítrio nos seus atos? Será que nós não sofremos a lei do determinismo? Nós podemos escolher? E aí a resposta dos Espíritos não deixa dúvida. Pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir, sem o livre-arbítrio o homem seria uma máquina. Nós não somos máquinas. E dentro de nós foi colocada uma centelha divina chamada consciência. E essa consciência sempre nos alerta para o caminho correto, para o caminho do bem, para o caminho de onde nós devemos seguir. É muito comum na nossa vida nós temos que fazer renúncias. As grandes personalidades, os grandes espíritos que vieram no planeta, fizeram inúmeras renúncias. Se a gente olhar, a própria vida do Chico foi uma vida de renúncia. Que ele teve que abdicar de várias coisas. Nós temos que escolher o que faz bem para nós e o que não faz bem para nós. O apóstolo de Paulo dizia: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E às vezes nós temos a impressão errônea que a vida dura uma eternidade. Nós somos espíritos imortais, mas a vivência nesse estágio, Eduardo, filho da Gladys, do José Carlos, ele está aqui uma única vez nessa conjuntura familiar. E muitas vezes nós deixamos de aproveitar as oportunidades de melhoria. Às vezes nós nos permitimos
por uma paixão, por uma situação, esquecemos compromissos assumidos. E todos nós viemos com certos compromissos. Muitas vezes na educação dos nossos filhos, com aqueles espíritos que estavam na nossa conjuntura e precisávamos vir auxiliar ou resolver débitos. E muitas vezes nós esquecemos esses fatos. Claro que quando nós reencarnamos, nós estamos sobre o véu do esquecimento. E muitas vezes, várias coisas que nós não temos a lembrança correta do que acontecia no mundo espiritual. Mas dentro de nós algo nos chama. A consciência sempre nos alerta para o caminho a seguir, para o caminho que devemos trilhar, para o caminho que nós devemos seguir. O apóstolo Paulo, na sua vida inteira, ele lutou de forma enorme. Se a gente pegar a vida histórica do apóstolo Paulo, que para mim ele é sui generis, porque se nós pegar desde o Saulo, o orgulhoso, doutor da lei, até o seguidor do Cristo, que para mim foi um dos que mais entendeu o pensamento do Cristo, as modificações que ele teve que fazer e as escolhas que ele teve que fazer. Tem uma música que diz, se o bem ou o mal existe, você pode escolher. Cada um de nós faz as suas escolhas. Cada um de nós escolhe o seu bom, o seu ruim. Infelizmente, muitas vezes nos deixamos levar. Para quem como eu já chegou nos 50 anos, deve lembrar que até os 18 levava uma eternidade para a gente chegar. Mas assim que nós chegamos aos 18 anos, para chegar aos 40 foi muito rápido. E a vida passa, uma situação atrás da outra. No livro Voltei, de Frederico Figner, que escreve sob o pseudônimo de Irmão Jacob, ele fala que é muito natural, no finalzinho da nossa existência, nós vemos o filme da nossa vida. E esse filme da nossa vida, como nós não somos nem o diretor, nem o roteirista, nós não temos ingerência sobre o que nós vamos ver. Vamos ver o que passou de mais importante na nossa existência. Os nossos pensamentos, porque às vezes nem o que vai dentro no fundo do nosso coração, mesmo os familiares mais próximos não sabem. A Joana de Anjos, na sua série psicológica, ela nos fala que as nossas batalhas mais difíceis ocorrem fora o íntimo, no âmago do ser. E nós vivenciamos um período de extrema turbulência. Quem leu a trilogia do Divaldo Pereira Franco, Amanhecer de uma Nova Era, Transição Planetária e Perturbação Espiritual, vai ver que é muito natural, porque nós estamos numa migração de ciclo planetário, de provas e expiações para o mundo de regeneração. E nessa transição é como se fosse uma turbulência. Ainda nós estamos com muitas paixões, ainda nós estamos muito arraigados a ficar no planeta Terra. E esquecemos da vida espiritual. No livro Preparação para a Morte, Herculano Pires ele nos alerta que quando nós vamos viajar a férias, a passeio, ou mesmo para um simples final de semana, nós organizamos, nós vemos a questão do tempo, nós vemos a questão do clima. Mas e para a preparação, para retorno ao plano espiritual? Nós estamos preparados? Pode se dar em qual momento? Nenhum de nós tem a data do seu embarque. Mas todos nós sabemos que vamos desencarnar. Eu recentemente saí do meu trabalho, 7h30 da noite. Estava chegando na minha casa, tive uma batida num caminhão e capotei o carro 2 vezes. Quando eu saí do carro, já meio às 11, depois do carro ter perda total, um senhor me chamou e disse assim, meu amigo, eu queria lhe falar uma coisa, mas eu estou meio constrangido. Eu falei, não, senhor, por favor. Sou seu devedor, o senhor me ajudou a me tirar do carro. Eu sou espírita, eu não sei se o senhor acredita nessas coisas. Mas se o senhor é bom, seja melhor. Porque hoje o senhor poderia ter desencarnado. E eu fiquei pensando, quando eu fiz essa palestra, nessa situação, e eu já tinha feito uma exposição disso, qual é o momento da nossa partida? Pode ser hoje.
O retorno à pátria espiritual não tem uma data definida. Em quais situações nós queremos nos encontrar? Em qual situação? Clarencio, no livro Nosso Lar, fala que o homem é artífice do seu destino. Plasma para si o seu céu ou o seu inferno. E muitas vezes nós entramos em cada embate, seja político, seja religioso, seja de esportivo. Perdemos tempos, muitas vezes, necessários. Não sabemos silenciar muitas vezes. Quantos minutos nós dedicamos, assim como Santo Agostinho nos falava, para fazer uma reflexão do nosso dia, apenas do nosso dia, do que nós fizemos, do como nós nos portamos, se nós não magoamos ninguém, se o nosso falar, que muitas vezes, mesmo sem ser um palavreado chulo ou grosseiro, muitas vezes é cortante ou frio. No livro Ilumina-te, de Valdo Pereira Franco, ele fala da noite escura, que é o despertar da consciência. É quando nós nos damos conta de atitudes que sequer em nós percebíamos. Coisas que têm que ser alteradas, mudadas, melhoradas, e que nós ainda não tínhamos sequer percebido. Seria ilusão dizer que numa única existência nós poderíamos resolver tudo o que tem para resolver, porque nós somos seres com milhares de existências. Uma coisa é certa, nós nunca fomos tão bons como somos agora. Porque o espírito ele pode momentaneamente interromper a sua evolução, mas é em questão momentânea, mas ele sempre é impulsionado, nós sempre somos impulsionados para o lado do bem. A doutrina espírita, também chamada de Consolador Prometido, nos faz entender que todos nós seremos felizes. Todos nós chegaremos à perfeição, mas cada um na medida dos seus esforços, na disciplina que coloca. Vamos imaginar que nós estivéssemos fazendo uma viagem para muito longe, para São Paulo. Se eu for de avião, eu vou levar poucos minutos para chegar. Se eu for de carro, levarei algumas horas. Se eu for a pé, talvez leve dias ou semanas. Mas eu vou chegar em teoria. Então essa é a evolução de cada um de nós dentro do Espírito. As escolhas que nós fizemos, as escolhas que nós nos permitimos fazer. A doutrina espírita ela não tem proibições. Ela nos traz o alerta. Quando Kardec questiona qual foi o maior espírito que pisou na face da terra, eles dizem, aquele que lhe serve como modelo e guia, Jesus. Então é nessa figura amorosa de Jesus que nós temos que nos pautar, que nós temos que seguir os parâmetros. E muitas vezes nós somos rigorosos no julgamento do outro. E o Cristo nos falava, amai a Deus acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo. Se vocês entenderem só isso, vocês já estarão salvos. Mas como é difícil a gente entender o amor. Amar a quem nos ama é mais simples. Agora, amar quem não nos compreende, amar quem nos odeia, amar quem quer que seja da mesma forma. Se fala muito que no amor de mãe, é o amor mais próximo do amor divino. Por que o amor de mãe não é um amor divino? Porque é única e exclusivamente pelo seu filho, e não por todos os filhos. Essa construção da porta estreita significa nós nos desalojarmos de tantas coisas, tantos penduricalhos que nós carregamos. Muitas vezes, quantos sentimentos deletérios nós trazemos? De raiva, de rancor, de mágoa. Quantas situações nós vamos carregando? Por isso que o Cristo dizia, vinde a mim, que meu jugo é leve. Porque nós mesmos, às vezes, enchemos a nosso coração e a nossa mente de coisas que em desuso, que não vão nos auxiliar em nada. A evolução do espírito, ela passa necessariamente pelo autodisciplinamento da sua vida. E o Cristo nos dizia que a educação sempre se fazia pelo exemplo. Ou seja, falar e fazer da mesma forma.
É simples essa evolução? É simples procurar a porta estreita? Não, não é nada simples. Ela exige a superação do seu ego. O enfrentamento de hoje dos nossos mais difíceis adversários, que é o egoísmo e a vaidade. Há um enfrentamento, e por isso que Morihei Ueshiba, que foi o criador da arte marcial Aikido, quando ele criou essa arte marcial, ele não criou lutas, porque ele dizia que lutar, vencer um adversário era muito, muito fácil. Agora, vencer a si mesmo era a batalha mais difícil que um guerreiro poderia enfrentar. E essa batalha de um enfrentamento conosco mesmo, que nós ainda, como dizia a Joana de Ângeles, que ninguém chega à luz sem confrontar as suas trevas, sem se entender, sem se aceitar. Porque o amar aos outros como a mim mesmo também é me amar, também é entender. Hoje nós vivenciamos uma sociedade, muitas vezes, que se isola muito mais do que isolamento social. Às vezes nós esquecemos desse amor fraterno, do olhar para o outro, da empatia, de se colocar no lugar do outro, de nós exercermos a bondade, a benevolência, a caridade, que são sentimentos tão importantes. Estamos nesse mundo apenas de passagem. Nem os nossos filhos nos pertencem a Deus. Um dia teremos que retornar à pátria espiritual. Os nossos bens aqui adquiridos, os nossos títulos ficarão aqui. A única coisa que nós vamos levar para o plano espiritual é aqueles valores que nós guardamos no coração. Então, se nós vamos viajar para um local muito quente, vale a pena levar um guarda-roupa inteiro de frio? Será que esses sentimentos deletérios que muitas vezes nós acalentamos, mas eu estava com razão e ele não seria mais fácil perdoarmos? Abrirmos mão da nossa razão muitas vezes, em razão de uma paz. Se a gente lembrar daquela oração de São Francisco de Assis, ele diz quase todo o caminho que a gente precisa para ir nessa direção da evolução. Mas muitas vezes, como foi dito na leitura que a nossa irmã colocou, muitas vezes ante a pedrada da ofensa, nós retribuímos a pedrada. E o Cristo dizia, em outra face, não quer dizer que nós devemos estender o pescoço ao carrasco, como fala o Evangelho, mas de não guardar raiva, não guardar rancor, de começar a se despojar de tantos sentimentos que nada produzem de benéfico a nós mesmos. Hoje nós vivenciamos um boom das doenças autoimunes, que as próprias células do organismo atacando o organismo. O câncer, chamado pela medicina a doença da mágoa, hoje nós estamos convivendo com um número assustador de suicídio infanto-juvenil. Nós precisamos começar a refletir um pouquinho mais de qual o meu papel na vida. Como dar significância à nossa existência? O que nós viemos fazer aqui? Qual é o motivo que nos trouxe? Mas para mais uma tentativa nessa reencarnação, quantos amigos queridos afiançaram o nosso retorno, dizendo, dá mais uma chance para Eduardo. Dessa vez agora ele vai certo. Quantas vezes nós nos deixamos perder? Queridos irmãos, nós não estamos aqui com um dedo apontando a ninguém, porque nem o poderíamos. A doutrina espírita não é proselitista. Ela não faz de nós sairmos em praça pública pregando o espiritismo. Mas nós aprendemos que a educação, o que nós aprendemos na doutrina espírita, ela tem que ser introjetado dentro de nós, para que aí sim nós podemos mudar as nossas atitudes, mudar os nossos conceitos, mudar a nossa forma de ser. É fácil? Não é fácil.
Mas triste seria se nós disséssemos: eu nasci assim, eu vivi assim e eu vou morrer assim. Ou seja, nós perderíamos uma reencarnação inteira. Nós aprendemos tanto a cada momento, a cada dia, que o Eduardo da semana passada já refletiu, já mudou sua opinião várias vezes sobre várias atitudes. Se nós pegarmos do tempo que nós éramos garoto, da adolescente, e começar a analisar vários momentos da nossa vida, como nós nos modificamos. Eu tenho uma mania, quando eu leio livros, e os primeiros livros que eu ganhei do meu pai foi em mais de 40 anos, quando eu vou ler a mesma obra pela segunda ou pela terceira vez, e meus livros são todos rabiscados, eu consigo perceber quanto eu não tinha entendido naquele momento a obra. Quanto ainda me faltava para entender o que o autor queria dizer. Muitas vezes assim na nossa existência. Não vamos nos deixar passar uma existência inteira. E quando retornar no plano espiritual, como diz Manuel Filomeno de Miranda, que é a coisa mais corriqueira que se ouve, como eu podia ter feito melhor? Como eu podia ter me esforçado um pouquinho mais? Como eu podia ter buscado um pouquinho mais melhorar isso ou aquilo? Mas às vezes o tempo chega e não temos mais o tempo de remediar a situação. Vamos nos preocupar, meus queridos irmãos, porque realmente é importante. Vamos guardar os sentimentos que nos ajudam a melhorar espiritualmente. Vamos perdoar mais. Vamos estender abraços, mesmo que virtuais, infelizmente hoje em dia. Mas vamos ser menos judiciosos na nossa forma de olhar para o outro. Porque assim como o outro tem dificuldade, nós também as temos. Que a paz e a luz do Mestre amado esteja direcionando as nossas existências para o caminho do bem, da justiça, e que possamos vencer os pequenos obstáculos. Emmanuel nos diz que a espiritualidade não dá, a evolução não dá saltos, mas podemos dar pequeninos ajustes na nossa personalidade, que vão nos trazer uma paz de espírito melhor. Muito obrigado, meus irmãos. Ai, Eduardo, eu anotei aqui, já tem uma pergunta aqui. Ó, tem outra que o Gabriel também está fazendo. E eu tenho também uma pergunta para te fazer. Quando tu falasses da parte ali do livro do Illuminati, que ele fala dessa questão do despertar da consciência, né? E tu desse o teu exemplo da dor, que foi o exemplo do acidente, né? Que você teve aquele despertar com aquela fala daquela pessoa que te perguntou se você é bom, seja melhor. E a minha pergunta para você e qual o seu exemplo do despertar da consciência no amor? Dê um exemplo pra gente aí da sua jornada. Então, eu vou usar no mesmo acidente. Quando você tem um acidente dessa monta, quem já teve um acidente grave sabe que você vê tudo em câmera lenta. É como se tudo passasse num espaço-tempo diferente. E eu só dizia para mim mesmo, eu agradecia a Deus, porque mesmo se fosse a minha hora, o meu filho pequeno, naquele momento não estava comigo no carro. E eu me lembrava disso. Se eu for o meu momento, eu estarei muito feliz, porque o Bernardo está seguro em casa. Então, para mim, esse acidente, ele serve, são situações que passam na nossa vida e servem como motivações. Quantas são as pessoas que nós encontramos na nossa vida que, Sim, ao primeiro olhar, nós ficamos, às vezes, encontramos aquele amigo espiritual, uma pessoa que te diz alguma coisa que exatamente cala com a tua necessidade. Então, é isso que eu queria puxar de ti, se tu consegue contar pra gente em algum momento de amor, de vida, assim, né? Não necessariamente esse momento que realmente foi uma dor muito grande, foi um acidente, foi um quase perder a vida. Mas e um dia comum, assim, que nem você já deu o exemplo nesse mesmo citando do seu filho, né? Eu sei que ele está lá em casa, seguro. Então, meu anjo, eu tive a grata felicidade, Priscila, de
de poder conversar no trabalho mediúnico com o espírito do meu filho, que ainda não tinha reencarnado. Olha, que Alguns lindo. anos antes de reencarnação, a minha esposa ela teve 2 abortos e nós levamos 19 anos para ter o Bernardo. E com esse espírito ele avisou que ele vinha reencarnar, que ele vinha para a família. Mas como logo em seguida a minha esposa ficou grávida, a gente ficou muito feliz que esse espírito vinha e ela teve um aborto. Ela teve um aborto que teve uma trompa rompida. E nós estávamos muito tristes, porque achávamos que não ia... 4 anos depois, esse espírito reencarnou. Então a gente consegue entender que tudo na vida, essa construção que parece dor, às vezes é uma construção para o amor. Nada da providência divina acontece que não vá de encontro à tua felicidade. Mesmo que você ainda não consiga compreender. É, bem verdade. Valeu, ótima resposta. Gratidão e muito lindo saber do seu processo de construção da sua família, né? Que todos temos aí as nossas famílias. Vou lá para a segunda pergunta, então, tá? Tem uma pergunta aqui que é: como são recebidos na espiritualidade os espíritos que para lá retornam sem ter o conhecimento dessas verdades reveladas pela doutrina? Né? A aplicação da lei divina será atenuada? Essa é a pergunta. Na realidade, muito será cobrado aquele que muito foi dado. Quanto mais nós temos a instrução, o conhecimento, e nós, assim mesmo, sabendo, nós erramos, nós somos cobrados. Só que essa cobrança, ela não é feita por uma junta inquisitorial. É pela nossa própria consciência. Sempre é levado em conta na espiritualidade as condições. E às vezes a condição não é simplesmente o Eduardo, mas a família, a esfera social. Então, há gradações, mesmo para os espíritos suicidas, eles têm a graduação de situação, como foi, como não foi, como nos fala lá no céu e inferno. Então, como nós somos recebidos? De acordo, o que é mais comum que a gente aprendeu durante alguns tempo no trabalho mediúnico, é que a própria pessoa, muitas vezes ela chega nessa consciência, mas eu nunca me preocupei com isso. Eu nunca parei para pensar que tinha vida depois da morte. Muitas vezes a pessoa se culpa, e não o espírito. Não a espiritualidade surgindo. Se nós vemos lá André Luiz no Nosso Lar, que é um exemplo muito interessante, porque ele estava numa situação extremamente complexa, até que ele pudesse ser resgatado. E até que ele pudesse fazer... E quando ele é resgatado, ele passa por toda aquela orientação. Quando ele retorna para sua casa e ele vê que a sua esposa fez as núpcias pela segunda vez, ele se enfurece. Onde é que ele aparece de novo? Então, essa consciência. No livro Voltei, Frederico Figner, que foi um grande espírita, ele foi mais de 30 anos na espiritualidade. Ele tinha 2 concepções, que depois dessa existência, ou ele não precisaria mais reencarnar, ou ele estaria apto a ir para mundos felizes. E aí, quando ele desencarna, ele se vê em certas dificuldades. E aí ele tece um comentário que eu acho que é muito sui generis, que ele diz: não se creia quites com a justiça divina por fazer pequeninos gestos em favor da caridade. Cada um de nós que conhece a doutrina espírita, que estuda, e a doutrina espírita na meia-verdade, tem maior responsabilidade. Mas cada um dentro de si, em cada religião, em cada situação, nós somos direcionados através da consciência para estar num estado melhor. Eu acho que acredito que não é nem uma maior responsabilidade, porque cada um na sua jornada tem a sua responsabilidade, desde que existe essa autorresponsabilidade, né? Perfeitamente. Também essa auto que é a gente mesmo, né? Essa autodisciplina. Como tu falou da autodisciplina e da autorresponsabilidade, acho que são fatores bem importantes aí. Então, acredito que respondemos daí, né? Gratidão pessoal pelas perguntas. Agora temos o Gabriel, que também está fazendo outra pergunta, que é: como identificamos o caminho da porta estreita na nossa vida? Você tem que seguir o modelo. Então vamos pegar o modelo e guia, Jesus.
Isso mesmo. E você coloque Jesus ao seu lado. E quando você tiver uma decisão difícil, você pensa, o que Jesus do meu lado faria? Aquela mesma situação. O apóstolo Paulo, quando a gente vai falar, estamos cercados por uma nuvem de espectadores. Então nós somos um livro aberto. O que nós devemos fazer? Faça o que Santo Agostinho aconselha. Vamos fazer uma reflexão diária das nossas atitudes. E ver se as nossas atitudes estão corretas. E se por acaso, muitas vezes, na nossa forma de agir, de falar, nós não magoamos alguém, mesmo sem intenção. Sim. Essa, muitas vezes, é o que o Divaldo vai falar no Illuminati, no livro inteiro. É como é que tu desperta a sua consciência. Talvez numa existência inteira ainda, eu ainda vou sair com dificuldades que eu ainda não vou conseguir sequer perceber que eu tinha. Que talvez numa próxima existência, ou no plano espiritual, revendo a minha existência, eu consiga perceber. É porque a consciência ela está em constante expansão, né? Exatamente. Então é contínuo, constante esse crescimento, né? E a tua consciência ali, em geral, você sabe quando errou. Mesmo que você não queira admitir, você sabe quando pisou na bola, quando falou demais, quando não deveria ter feito. E aí, às vezes, nós nos enganamos, mas a nossa consciência nos alerta. A oração é um excelente mecanismo, a reflexão. Tirarmos alguns minutos e entrarmos em contato com o alto. Quando as nossas forças não são suficientes, a providência divina nos provém. Acho que ficou bem marcado, né? Essa questão essa dica do Santo Agostinho aí, desse check-out diário, da oração. São tantas as ferramentas, né? Exatamente. E o Evangelho deveria ser nosso livro de cabeceira. Quando você tiver dúvidas na sua vida, abra o Evangelho aleatoriamente. A gente sempre encontra ali uma resposta, um caminho a seguir. Por mais complexo que seja, né? Porque às vezes parece que por mais complexo que seja. As palavras são assim. Nós estamos vivenciando hoje um período de irmãos muitas vezes enfrentando as provas do poder, a prova da riqueza. Então são tantas provas que vêm de encontro a dificuldades nossas, que nós, muitas vezes, em vez de nós estarmos criticando, deveríamos estar nos juntando em oração. Às vezes falta um pouquinho mais nós orarmos, nós agradecermos, nós irradiarmos bons pensamentos. O Haroldo, ele fala numa palestra, dessa questão que tu falou do poder, da riqueza, ele fala muito da busca pela posse e o poder, e o prazer e o prestígio. Exatamente. Aí nós temos a vaidade e o egoísmo, né? Que entra aí. Tudo que não está em equilíbrio acaba se, né, pesando Exatamente. a mais na balança. O que a gente não está falando é viver uma vida monástica. As coisas do mundo estão para que seja usufruído, mas para que a gente não entre no exagero. Tudo com parcimônia, tudo com tranquilidade. Opa, eu não estou aparecendo. Mas está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Então tá. Quer complementar com mais alguma coisa, Eduardo? Não, era isso. A gente usa um exemplo pessoal porque foi muito característico para mim, serviu de muito aprendizagem. Que a gente muitas vezes não pensa que o nosso momento pode ser mais perto de retorno do que a gente imagina. Então isso é uma reflexão de nós acertarmos aqui o que nós precisamos acertar na nossa existência ainda. Se ainda tem pessoas que você ainda tem rancor, você tem mágoa, você tem dificuldade, mesmo que você não possa falar com ela diretamente, que ela sequer lhe receba, faça em oração, faça em pensamento, tire esse peso que muitas vezes a gente carrega nos ombros. Sim. Eu abri também hoje ali, intencionando, né, essa palestra de hoje com esse tema da porta estreita, esse livrinho pequenininho da Agenda Cristã.
E foi bem legal porque eu abri nessa dica que tu falou, né? Que é com Jesus. Que essa porta estreita, ela é possível quando estamos, que nem você falou, com Jesus, né? Ele fala que a renúncia, como tu já falaste aqui, será um privilégio para você. O sofrimento glorificará a sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiará-lhe o coração aos testemunhos de amor. A terra, com os seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Realmente, são tantas as dificuldades, tantas necessidades que nós deveríamos, se nós pensássemos realmente no Cristo, nessa visão do Cristo, tantas situações que nos aborrecem ou nos magoam, nós deixaríamos, não sequer nos afetaria, porque nós pensaríamos, talvez o meu irmão não esteja num bom dia hoje. Então nós precisamos desenvolver mais amor, mais caridade, mais benevolência, mais compreensão. O mundo está carente de afeto, de calor humano. Sim. Temos outra pergunta aqui que é da Britânia. Quando não encontramos saída para os problemas ou somente para os preparados? Alguma coisa assim que ela botou. Então nós sempre temos uma saída. Muitas vezes nós não conseguimos encontrar a saída por nós mesmos. Por isso é muito importante, os centros espíritas, os centros espíritas têm os atendimentos fraternos, mas um atendimento mais interessante que eu vejo é quando você coloca as suas dificuldades mesmo numa oração, naquela oração que você conversa, e você acaba encontrando o próprio retorno durante o sono, durante algum pensamento que lhe surge. Então sempre parece, por mais que difícil que seja o problema, que você acha que você não vai superar, quando você vê que você passou aquele problema. Várias são as pessoas que já tiveram problemas sérios na vida. E vocês vão... Às vezes nós estamos no olho do furacão, nós olhando para aquele problema, nós não conseguimos perceber. Sempre o convite é olhar a dor do próximo, que às vezes a gente vai ver que nossos problemas são bem menores do que os dos outros. Se a gente faz esse exercício da empatia, né? É bem importante. E nada como o trabalho, né? O trabalho que nos chama na casa espírita, fora dela. Né? Aqui fala que o sacrifício sublimará os seus impulsos. E o que seria o trabalho, se não esse sagrado ofício que fazemos, né? Com tanto amor em prol dessa mudança, dessa construção de nós mesmos. Realmente, é esse trabalho, esse esforço diário, de momento a momento, de nós nos melhorarmos, nos dedicarmos. E quando nós vamos passando o tempo, nós vamos começando a olhar as pessoas de uma outra forma, já com menos rigor e com um pouquinho mais de compreensão. Legal que o pessoal está participando aqui, trabalhadores da casa, daí teve a Camila, ela colocou assim: escrever também ajuda a colocar em ordem nossos pensamentos e sentimentos. Sim, a escrita perfeitamente, é uma ferramenta. muito. Escreva quantas carta para você poesias, mesmo, quantos poemas surgiram-se de dificuldades? Sim. Quantas vezes a pessoa coloca as suas dificuldades e muitas vezes quando ela passou o tempo, e o tempo passa muito rápido, quando a gente vai ver aqueles problemas que pareciam insuperáveis passaram. Alguém está comentando, a Juscelia, é isso mesmo, Camila, usei desse método e foi libertador. Sim. Realmente são muitas as oportunidades que a vida nos coloca para a gente estar entrando por essa porta estreita, né?
a todo Sim, a instante. vida, costumeiramente, nós estamos sendo direcionados. Sempre temos oportunidade de fazer coisas boas. Agora vai de nós. Vai do nosso desejo, nossa escolha, né? Porque Sim, todas as pessoas que muitas vezes entram pela porta larga, no fundo elas querem ser felizes. Só que a felicidade muitas vezes é pueril quando ela é calcada, como o castelo na da areia, em paixões, em sentimentos de momentâneos, que quando passam, muitas vezes nos deixam mais tristeza do que felicidade. sim. É aquela sensação, né, passageira, de uma felicidade passageira, né? Um prazer momentâneo que não Perfeitamente. visa esse olhar mais para frente, né, de um futuro. Nós temos as famosas compulsões hoje extremamente gravíssimas. Então isso por diversas formas e diversas ideações. Então se a gente começar a analisar, e nós vemos no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, da influência dos espíritos em nossas vidas, eles influenciam. O diferencial é você perceber quais espíritos você está escutando. Aqueles que o seu coração mais aceita. É, se você está vibrando, como você falou, né, numa energia que não está muito, daí os espíritos que vão estar mais conectados vão ser os que estão na mesma vibração. A vida é feita de escolhas e às vezes essas renúncias que são difíceis, por isso que os grandes iniciados, os grandes espíritos, eles são pessoas que tinham uma disciplina, uma autodisciplina de conseguir o cometimento. Então não é uma situação tão simples, mas eu acho que é o objetivo de todos nós. Sim, é a busca que no fundo todos queremos, né, e buscamos. É, a Tamara também colocou aqui, ó, nos comentários: quando estou com algum problema e vejo o problema do próximo, percebo que o meu é bem pequeno ou então nem é um problema. Exatamente, esse é o maior diferencial. Porque às vezes a gente está tão focado na gente mesmo que você não consegue ter uma visão do todo, você consegue ficar muito. A tua visão está fechada naquilo. Mas quando você começa a ver as dores dos outros, muitas vezes a tua dor, mesmo ela sendo uma coisa forte, ela ainda não é nem próximo do que o outro está sentindo. Sim. E lembrando que o apóstolo Paulo dizia que sempre que eu estou em trabalho em favor da caridade, quando a justiça divina vem cobrar os débitos, sempre há uma postergação quando me encontro no trabalho. Então tudo que eu faço para o outro, retorna a mim. Ah, gratidão, então, Eduardo. Acredito que se tu quiser falar alguma coisa, então, para fechar, já estamos quase no Não, horário de fechar. perfeitamente. Eu te agradeço em nome Só tenho a de agradecer a toda a casa. comunidade. Só tenho a agradecer a casa, o convite, a oportunidade. Eu acho que mesmo nesses períodos de isolamento social, nós temos a tecnologia hoje, graças a Deus, levando essa interação das casas espíritas, dos movimentos espíritas, para uma comunidade ainda maior. Só tenho a agradecer, uma gratidão. Ai, todo mundo está agradecendo, né? Toda a nossa comunidade CEAP e toda a espiritualidade também. Ó, o Milton está te agradecendo por ter aceitado o nosso convite. Você é o primeiro palestrante de fora que entra aqui, então realmente um momento Claro. de comemoração para nós e acredito que para você também, né? E então agradecemos a presença de todos que estiveram aqui hoje conosco. Essa palestra vai ficar gravada no nosso IGTV, caso depois, né, você queira recomendar para mais pessoas assistam. E é isso, que possamos unidos, né, nessa corrente em prol dos conhecimentos da doutrina, que já tanto nos libertam que possam libertar tantas mais pessoas, né? Então vamos fazer uma oração para encerrar neste momento, agradecendo mais uma vez a presença do nosso querido irmão Eduardo. Pedimos então que a espiritualidade conosco esteja e que possa nos conduzir sempre pela porta estreita da nossa própria alma, das nossas próprias escolhas, para que possamos sempre expandir a nossa consciência, para que tenhamos cada vez mais e mais e mais amor dentro do nosso coração e do nosso cérebro, da nossa mente, que engloba todo o nosso corpo,
todo o nosso perispírito e o nosso espírito. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, gente, é isso. Boa noite, Eduardo. Obrigadão. Boa Até noite, a próxima. obrigadão. Esperamos recebê-lo novamente Até a aqui. próxima. Obrigado, até logo.